Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nosso assunto de hoje é sobre a construção do Brasil Imperial. O reinado de Dom Pedro I, 1822 a 1831. Em 1822, com a proclamação da independência, foi escolhida a monarquia como forma de governo. Monarquia é a forma de governo em que o poder supremo é exercido por um monarca ou rei. Dom Pedro, filho de Dom João VI, rei de Portugal, foi proclamado imperador com o título de Dom Pedro I. Também foram dados os primeiros passos para a Constituição do Brasil como um Estado soberano, uma nação e para a criação de uma identidade nacional. Uma das primeiras medidas tomadas para criar a nova nação foi a unificação do território, já que até então muitas das regiões se comunicavam diretamente com a corte em Lisboa, sem se dirigir à sede do reino no Rio de Janeiro. Observe a pintura feita por Debrecht no século XIX. O pintor buscou ressaltar aspectos ligados à monarquia, como as vestimentas, a coroa, o trono, o cetro e outros símbolos. Além disso, Dom Pedro I foi representado como o centro das atenções do acontecimento. Ele está em um plano mais alto e todos os olhares estão voltados para sua figura, a fim de demonstrar superioridade em relação aos demais. Dom Pedro recebeu o título do imperador e não de rei, ainda que o regime fosse uma monarquia, pois devido às dimensões continentais, o Brasil foi definido oficialmente como um império. As pessoas que moravam no Brasil ainda não se sentiam brasileiras, mas portuguesas. Por esse motivo, era de suma importância que a monarquia estabelecesse símbolos que representassem a jovem nação. Essas e outras pinturas tinham o intuito de criar um imaginário popular acerca de acontecimentos marcantes da história nacional. Ao representar atos heróicos, elas serviam a propósito de engrandecer as ações dos governantes ou dos colonizadores como grandes heróis. Outras medidas buscavam criar uma memória nacional por meio de símbolos, bandeira e hino, e uma história que mostrasse que todos pertenciam a essa nação. Nessa busca foi escolhido um representante, o indígena, nativo das terras que formam o Brasil, que simbolizava, portanto, a origem. A partir de então, escritores, músicos e pintores passaram a usar a imagem do indígena como símbolo da história comum a todos os habitantes do Império Brasileiro. Muitas pinturas históricas são desse período e foram encomendadas para representar a história nacional e valorizar o passado. Imagens que representavam a chegada dos portugueses, a primeira missa realizada por eles e a proclamação da independência foram então criados para retratar uma história nacional grandiosa e comum a todos os pertencentes à nova nação. A primeira Constituição do Brasil. Como país independente, o Brasil precisava ter as próprias leis. Para isso, foi formada em 1823 uma Assembleia Constituinte, ou seja, representantes de várias províncias se reuniu para elaborar uma Constituição. Constituição é a lei principal que regula a organização de um Estado e rege a vida de seus habitantes, estabelecendo a forma de governo, as relações entre os poderes públicos, os direitos e deveres dos cidadãos, entre outros. Todas as outras leis devem ajustar-se a ela. Contudo, o projeto apresentado por eles previa a redução do poder do imperador. Isso desagradou a Dom Pedro I, que mandou fechar a Assembleia. Depois, ele escolheu algumas pessoas de sua confiança para elaborar uma Constituição que foi outorgada em 25 de março de 1824. Outorgar quer dizer impor. A Constituição de 1824 foi imposta ao povo pelo governante. Entre as principais determinações da Constituição Brasileira de 1824 estavam os pontos a seguir: forma de governo, monarquia hereditária, ou seja, era passado de pai para filho, constitucional, cuja lei maior é a Constituição, e representativa, com pessoas escolhidas para representar o povo. Divisão de poderes: executivo, que seria exercido pelo imperador e ministros, legislativos, deputados e senadores, judiciário, juízes, e moderador imperador. Este último garantia a centralização do poder nas mãos do imperador. Voto censitário, quando há exigência de certa renda pessoal para votar ou ser eleito. Horário descoberto, quem votava devia dizer à mesa de votação em quem votaria. Podiam votar homens brasileiros e estrangeiros naturalizados, livres, com mais de 25 anos.
Divisão territorial. O Brasil seria dividido em províncias governadas por presidentes que eram escolhidos e nomeados pelo imperador. Religião oficial seria a católica. O período regencial, 1831 a 1840. A concentração de poder nas mãos do imperador e algumas medidas bastante autoritárias do monarca geraram descontentamento, muitas críticas e até revoltas em algumas províncias. Essa crise política foi agravada pela difícil situação econômica do país. O Brasil havia contraído dívidas com outros países para pagar pelo reconhecimento de sua independência. A inflação aumentava rapidamente e os produtos de exportação, como o açúcar e o algodão, sofriam com a queda de preços. Diante disso, Dom Pedro I renunciou ao trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Com a renúncia, os deputados e senadores escolheram algumas pessoas, os regentes, para governar o Brasil. Esse período durou de 1831 a 1840. Teve 4 regências e foi marcado por agravamento da crise econômica, instabilidade política, insatisfação com o governo dos regentes, miséria e desejo de mudanças. A insatisfação da população resultou em várias rebeliões nas províncias. Os rebeldes, além da defesa das causas locais e específicas, tinham uma questão comum: a implantação de uma estrutura política federalista que consistia em manter um governo central cujas províncias tivessem maior autonomia, sem a centralização do poder vigente. Observe no mapa os principais conflitos do período. Pela legenda você pode ver em destaque algumas rebeliões em várias partes do nosso país. Durante o período regencial, houve várias revoltas que pretendiam emancipar regiões do país, motivadas pelas mais diversas causas. Todos esses movimentos foram desarticulados e violentamente punidos pelo governo central. Diante de tantas revoltas, foi antecipada a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e em julho de 1840, com pouco mais de 14 anos, ele foi declarado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. Essa foi a nossa aula de história. Fique com Deus e até a próxima!